Bom dia a todos que estão nos assistindo nesta manhã pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza. Se inscreva aí no nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Deixe um like, deixe um joinha aí, porque o YouTube entende como um conteúdo relevante e ele transmite a outras pessoas, fazendo de você um colaborador, um propagador da palavra de Deus. E nesta manhã eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você, meu amigo, você, minha amiga. Eu quero compartilhar com você nesta manhã a palavra que Deus colocou no meu coração, nesta série Quem é Jesus? Se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5, verso 1 e 2, que diz assim: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou, em outras traduções, ele viu, junto à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Querido, o tema dessa ministração é Jesus vê. Nós estamos falando sobre Jesus. E eu quero falar sobre os olhos nesta manhã. Tem um ditado que diz que os olhos são a janela da alma. E é verdade. A Bíblia vai falar em Mateus 6 que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem mal, tudo será mal. E é justamente sobre os olhos que eu quero falar com você. A Bíblia vai falar, preste atenção, sobre o primeiro pecado, Gênesis 3, que fala que Eva fixou o olhar naquilo que era proibido. E houve o primeiro pecado. Quantas pessoas que começam a olhar para as coisas que trazem morte, mas eu não estou falando de uma morte somente física, não. Eu quero falar também para você numa morte espiritual. Muitas pessoas começam a observar, olhar Facebook, internet. Quantos bombardeios nós temos através desta via chamada internet. E nós observamos, paramos e olhamos, e olhamos, e olhamos, e olhamos, e olhamos. Quantas pessoas vêm me procurar aqui na igreja e dizem assim: pastor, olha, minha esposa, olha, meu marido está com problema, pastor. Ele fica ali o dia inteiro no celular. Eu chego em casa, ele nem conversa comigo e fica ali somente no celular. E ali nós damos ênfase para o pecado, assim como Eva deu. Eva, ela observa aquilo que é proibido e aguça a curiosidade. E é assim na minha vida e é assim na tua vida. Se nós começamos, através dos nossos olhos, a prestar atenção naquilo que é mal, e aquilo que é mal, sempre, preste atenção, sempre tem com que a nossa carne sinta prazer. Tudo aquilo que está me dando prazer no olhar, através do meu olhar, é porque aguça o pecado que é em mim, que está na minha carne. As minhas vontades me levam sempre a fazer coisas erradas. Eu costumo falar assim para os meninos, para as pessoas que me procuram, assim: qual é a vontade de Deus na minha vida? É simples, eu respondo: é apenas que eu não faça a minha vontade. Preste atenção, a Bíblia vai falar que Ló e Abraão, eles se separam. E Ló olha para as campinas do Jordão. Aquilo que aos olhos dele parecia bom. Uma terra frutífera, uma terra verde. E Abraão não. Ele escuta a voz de Deus. E ele segue no deserto. Mas ele se torna um homem abençoado. E Ló vai parar em Sodoma e Gomorra, uma terra de pecado, uma terra de corrupção, porque ele olhou para as coisas do mundo, para as coisas que davam prazer para ele. E é justamente isso que Mateus 6 fala: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem mal, tudo será mal, porque os olhos são a janela da alma. Eu olho, eu penso, eu sinto e eu vou lá e cometo o pecado.
É assim que funciona em nossas vidas. A Bíblia vai falar em Gênesis 1:31 assim, ó. O olhar impróprio é resultado da nossa natureza caída. E é isso aí. O olhar fixado nas coisas da terra, nas coisas do mundo, sempre vão me levar aos meus prazeres. E me levando aos meus prazeres, me levam à morte. Mas o olhar bom, o olhar vitorioso, o olhar de Cristo, ele está fixado nas coisas do alto. A Bíblia vai dizer, preste atenção, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, diz assim, ó. Fixar o olhar, fixamos o olhar, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno, é duradouro. É a fé. A fé é o quê? É acreditar justamente naquilo que eu não vejo, mas eu tenho a certeza que existe, eu sinto. Nós não vemos a Cristo, mas eu sinto Ele todos os dias. O meu amado, eu sinto Ele todos os momentos. E a Bíblia vai falar da história de Pedro. Pedro sai para pescar a noite inteira. Um homem que era profissional de pesca. E a Bíblia vai falar que quando Jesus observa ele na beira da praia, eles estão lavando a rede. Então, preste atenção. Jesus está olhando para pessoas que estavam frustradas ali naquele momento. Eles vêm de uma noite em que eles não conseguem trazer o sustento para sua casa. Eles vêm de uma noite frustrada. Eles se encontram ali abatidos. Eles não trouxeram um alimento para sua família. Eles não trouxeram renda para sua casa. Trabalharam e não conseguiram trazer aquilo que ia prover a sua família. Mas a Bíblia fala que Jesus vê. Querido, sabe o que eu quero te dizer? Jesus sempre vê todas as coisas. E Ele não está alheio aos teus sofrimentos. Ele não está alheio àquilo que está te abatendo. Ele não está alheio às tuas frustrações. Não. Ele presta atenção em tudo e em todas as coisas. Jesus sempre vê, querido. E a Bíblia fala que Ele vai até os pescadores. E Ele escolhe o barco de Pedro. E Ele prega ali. E depois Ele fala para Pedro, vai até o mar alto e joga a rede do lado direito. Imagine só. Depois de uma noite frustrada, ele vai pescar novamente, ele obedece a palavra do Cristo, do Salvador, do nosso Redentor, do nosso amigo. E a Bíblia fala que a rede se enche de grande quantidade de peixe. É tanto que ele tem que pedir ajuda. E ainda mais, quase o barco vai a pau a pique. De tão pesado que estava ele. Preste atenção. Após uma noite frustrada, ele tem uma manhã de vitória. Após o choro, vem a alegria. Após as tribulações, vem a bonança. Aqueles que semeiam em lágrima, a Bíblia vai falar no Salmo 126, verso de número 5, colherão com feixes de alegria, com cânticos de alegria. Porque Jesus sempre vê e Ele está te olhando aí, ó. Você que está me assistindo nessa manhã, Ele não está alheio aos teus sofrimentos. Ele tem contemplado as tuas lágrimas. E uma semente significa uma floresta para Jesus. E a tua lágrima é uma semente que está sendo brotada, regada ao jardim de Deus.
A Bíblia fala que ao cheiro das águas brotarão, não cessarão os seus renovos, e em todas as estações darão frutos. Sabe o que eu quero dizer para você? A tua vitória está chegando, porque Jesus te viu aí, ó. Você que está me assistindo aí em casa, que está pensando que ele te esqueceu, não, ele te viu nesta manhã, e ele está chegando com a tua vitória, assim como ele chegou na vida de Pedro. Mas preste atenção, há algumas condições para isso. Eu estou falando da ótica de Jesus. Preste atenção. Quando ele vê Pedro e o outro barco, eles estão fazendo o quê? Lavando as redes. Sabe o que isso significa? Eles estavam preparados. Esteja preparado para quando pintar uma nova oportunidade na tua vida. Não fique desatento, não fique disperso, não. A Bíblia diz assim, ó, vigie e ore. Ele não fala para você orar primeiro, ele fala para você vigiar primeiro. Vigie e ore. Olha só, eles estão lavando as redes estão prontas novamente. Jesus escolhe um barco, escolhe o barco de Pedro. A Bíblia fala que há 2 barcos, mas ele escolhe um, e nessa manhã ele está escolhendo você aí que está me assistindo. É você mesmo, é porque é você que está me assistindo, e é você que a palavra é direcionada nesta manhã. Ele te viu aí e ele te pergunta, você está preparado? Porque esses pescadores estavam lavando a rede, estavam tirando ali as sujeiras, estavam com a rede pronta para voltar de novo para o mar. E é isso que Jesus está falando para você. Ele te convoca novamente para voltar para a peleja, para voltar para a guerra, para voltar para a casa dele. Ele te convoca nesta manhã novamente e pergunta para você, você está com a rede lavada? Você está com a rede pronta? Você está com as armas nas mãos novamente? Porque quando ele chega, a rede está preparada para pescar novamente. E ele dá uma ordem, ó, volta lá no mar alto, joga a rede do lado direito. E eles obedecem a palavra. E é sobre uma ordem, é uma determinação de Cristo. Por isso que ele diz assim, ó, sobre a tua palavra nós iremos. E é sobre a palavra de Deus. Sabe, quando Elias está lutando contra os 450 profetas de Baal, ele diz assim, ó, sobre a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Recebe a palavra de Cristo aí. A palavra de Deus, ela é mais poderosa que uma bomba nuclear, querido. Quando você toma ela com fé e agindo. Ah, querido, a fé com ação, ela gera milagre na nossa vida. Você tem que receber essa palavra hoje com fé, mas você tem que estar preparado para você agir. Porque a fé com ação, ela vai gerar milagre na tua vida, assim como gerou milagre na vida de Pedro. Depois de uma noite de tristeza, veio a manhã da alegria. E a manhã da alegria está chegando hoje na tua vida. A Bíblia vai falar, preste atenção, eu quero ler para você. Preste atenção como Jesus vê todas as coisas. Quando Jesus está chegando, ó, na cidade de Naim, a Bíblia diz assim, ó, no dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. E ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo ali o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Preste atenção, ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e encorajou-os. Não chores. Sabe o que ele está falando? Quando Jesus está chegando na porta, ele viu, ó, ele vê todas as coisas, querido. Ele está chegando na porta da cidade e ele observa ali, ó, uma viúva enterrando o seu único filho. E a Bíblia fala que ao observá-la, o coração dele se enche de íntima compaixão. Ele se compadece desta mulher. Compaixão é envolvimento, é se envolver. E ele se envolve no problema daquela mulher. Presta atenção.
Naquela época, pela lei judaica, uma mulher viúva ela tinha que ficar trancada dentro de casa. Quem provia as coisas para dentro de casa era o marido. Então preste atenção, neste cenário ela já tinha passado uma vez enterrando o seu marido, aquele que era o provedor de todas as coisas. E esse homem morre. E a Bíblia vai falar que quando Jesus chega na cena, ela está passando pela segunda vez o mesmo problema, só que agora ela está enterrando o seu único filho, que talvez na cabeça dela seria a esperança de vida para ela, porque era um homem e poderia trazer o sustento para ela. Ela perdeu o marido, mas ela deve ter pensado assim: agora sobrou meu filho, este vai cuidar de mim na minha velhice. Mas só que ela perde também este filho. Então imagine o coração desta mulher, imagine como ela deveria estar se sentindo. Ela deveria estar pensando assim: agora eu vou enterrar este e vou eu morrer. Dentro da minha casa vou eu morrer. Mas há um porém nessa história. Quando ela está indo enterrar a sua única esperança, que é seu filho, à porta da cidade, vem um homem chamado Jesus e vê o sofrimento dessa mulher. Ele não vê só o cenário do enterro ali não, ele vê o coração desta mulher e ele se enche de compaixão. Ele toca no morto e o morto levanta, sabe? Ele para o enterro. Jesus está parando o enterro nesta manhã da sua vida, do seu trabalho, o enterro sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Jesus está parando aquilo que estava morto na sua vida e colocando vida, porque Jesus é vida e vida em abundância. A Bíblia fala que esta mulher está chorando no início da história. Mas quando o filho dela se ergue do caixão, o choro acaba e torna-se alegria, porque Jesus entrega aquilo que está morto para ela com vida nos seus braços. E é isso que Jesus quer fazer com você, porque Jesus viu o teu sofrimento nesta manhã. Jesus viu as tuas dificuldades. Jesus viu aquilo que o inimigo tenta roubar de ti nesta manhã. E ele diz assim, sobre a palavra dele, ele diz assim, que ele é mais que vencedor. Você em Jesus Cristo é mais que vencedor. Jesus viu. E a partir de agora, acabou o teu sofrimento. Porque aqueles que semeiam em lágrima, colherão com cânticos de alegria. Recebe aí com alegria o poder de Deus sobre a tua vida, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, nesta série, Quem é Jesus? Querido, lembre-se, em Jesus Cristo, somos mais que vencedores. Não esqueça, deixe seu pedido de oração em nossos comentários. Toda quarta-feira nós estaremos subindo o monte para orar por você. Eu quero orar contigo também nesta manhã, porque quem clama tem resposta. Eleve seu pensamento a Deus e curve sua cabeça comigo. Senhor, meu Pai e meu Deus, esta manhã, Senhor, eu creio que é uma manhã de vitória. Quantas pessoas, Pai, a nos assistirem estavam abatidas, deprimidas, pessoas. Ah, Senhor, quantas pessoas estavam desencorajadas, mas eu creio que através da Tua palavra, nesta manhã, o Senhor alcançou corações, Pai, e colocou para andar sonhos, Senhor, dando vida, porque o Senhor é o Deus que vê todas as coisas, meu Pai, e eu creio que o Senhor está observando e vendo, Pai, quem está nos assistindo nesta manhã e está alcançando os corações, Pai, dando vitória, dando ânimo, meu Pai. Ah, Senhor, livra, Senhor, o teu povo do laço do passarinheiro nesta manhã, meu Pai. Desfaz todas as armadilhas, meu Pai, que o inimigo das nossas almas colocou sobre cada pessoa que me assiste nessa manhã, Pai. Dá vitória, meu Pai, é o que eu te peço, consagro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza e da Casa de Oração Valentes de Cristo para a sua vida. Deus abençoe vocês, meus amados.